Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Orson Peter Carrara sobre o livro Dois Gigantes do Espiritismo. E nós já comentamos aqui que são Caibar Schutel e Ivone Pereira. Mas antes de nós retomarmos aqui a nossa conversa, gostaríamos de convidá-lo a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas tenham a bênção que nós temos da informação, do consolo, da orientação, assistir a esses encontros em que nós trazemos pessoas que trazem o seu conhecimento, enfim, colaboram para que as pessoas se informem e se orientem. Você pode nos ajudar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, porque quando nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos. E quando nós nos libertamos, nós nos felicitamos e felicitamos o mundo em que vivemos. 0800 12 18 38. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, Orson, vamos falar agora de... Nós falamos um pouquinho de Caibar, vamos falar um pouquinho de Ivone do Amaral Pereira, é isso, né? O nome completo dela, Marcante né? personalidade. Marcante, né? É uma médium... Com várias modalidades mediúnicas, ela isso. exerceu um trabalho fabuloso no trabalho de divulgação espírita. Né? Fabuloso. Vamos falar um pouquinho dessa mulher, o que ela fez para todos nós, né? A gente pode até falar um pouquinho da obra dela, né? Nós não falamos ainda de Caibar, mas podemos falar um pouquinho dela, né? Ela teve uma mediunidade, acho que difícil desde criança, não é isso? Ivone nasceu espírita, mas teve uma vida muito difícil, de muitas dificuldades. Mas o grande legado de Ivone, além do vasto cabedal de conhecimentos que ela deixou através de suas obras, orientadas principalmente pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, por Leon Denis e também pelo grande Charles, Dona Ivone do Amaral Pereira, além de ser protagonista desses livros excelentes, extraordinários, que todo espírita deve conhecer, a grande marca da Dona Ivone, Maria Isilda, foi realmente a disciplina com o trabalho espírita, a seriedade e a responsabilidade que ela lega para aqueles que tomam contato com a sua obra, com os seus textos, o imenso comprometimento com a fidelidade doutrinária espírita. Ela é um ícone da responsabilidade e da fidelidade ao espiritismo. O que eu acho interessante e que é importante, e a doutrina espírita mostra isso claramente, é que as pessoas mais humildes, eu digo assim, singelas, né? Ela não estava preocupada em nenhum momento, né, em se destacar, trabalharam arduamente, né? Praticamente no anonimato, porque foram fazendo, elas não estavam preocupadas. Eu acho que a doutrina espírita tem isso de importante, né? Não temos nenhum título, somos trabalhadores comuns, né? Singelos, e fazemos trabalhos importantíssimos, como é esse de Ivone, né? A doutrina espírita nos faz enxergar a transitoriedade da nossa posição social. Isso, Porque o que vale é o conteúdo que cada um de nós possa trazer. Como é o caso da Dona Ivone, que nasceu uma vida simples, passou muitas dificuldades materiais, Sim. E apesar de todos os obstáculos, dos reveses que a vida lhe apresentou, em nenhum momento ela deixou a sua fidelidade ao amor, à humildade que ela viveu em vida, assim como Chico Xavier. Ela foi contemporânea de Chico, os dois se encontravam, se conheciam, trocavam correspondências. Ela também manteve contato epistolar com Caibar Schutel. Então foram personalidades que deixaram uma marca de humildade e de trabalho para o bem, não desprezando ninguém, não discriminando ninguém e fazendo da vida um legado de amor ao próximo. A gente pode até fazer uma ligação entre eles, né? Porque eles têm características muito parecidas, próximas, né? Pela humildade, pela firmeza do caráter, porque eram criaturas muito firmes nas suas posições, mas sem agressão a ninguém, respeitando posições, às vezes se submetendo até a humilhações que eram impostas à sua maneira de viver, que não compreendiam o seu posicionamento, mas mesmo assim não deixaram de demonstrar o que é o espírito consciente. Eu acho que é o que você fala de Caibar mostra, né? Ele realmente era alguém que entendeu o que Cristo veio nos passar, né? É como o caso da Ivone. E a Ivone é a mesma coisa. O Chico e tantos outros nomes que poderíamos citar aqui, são criaturas que incorporaram o pensamento espírita dentro do próprio comportamento com espontaneidade. É claro que lhes exigiu essa disciplina que naturalmente eles trouxeram. Nós, os espíritos atuais, ainda lutamos para adquirir esta disciplina que eles tão bem demonstraram. Então eles se tornam exemplos para nós. Exemplos de fidelidade, de trabalho, de coragem, como você citou o Caibar, de coragem. Ivone também foi uma mulher de muita fibra, muita fibra moral, né? Eu acho que
eles sabiam do que eles eram capazes, ou pelo menos das possibilidades que todos nós temos como espíritos que somos, né? E confiavam naquilo que estavam fazendo. Sabiam o que estavam fazendo. Sabiam, né? Eu acho que isso é um exemplo extraordinário para esses jovens que estão começando e para todos nós, né, que estamos aqui, porque sempre há tempo de mudar, não é mesmo? Sempre há tempo de renovar. E Ivone, assim como Chico, por exemplo, né, que eram detentores de várias modalidades mediúnicas, em nenhum momento comprometeram essas faculdades, porque compreendendo o espírito do espiritismo, se dedicaram a eles, né? O Ivone, por exemplo, Marizida, era muito estudiosa do espiritismo. Além de ser médium, psicógrafa e outras modalidades mediúnicas, ela também era escritora. Sim. Então, esse é um detalhe muito característico nela. Quanto mais você exercita, melhor, né? Pois é. Então, eu acho que é um exemplo importante para os médiums hoje, né? Porque eles são tão inseguros. É uma referência, Marizida. Não é? Eu acho que isso é interessante para quem está começando e que já sabe que tem aí uma mediunidade a educar, né? Que procure se informar acerca da obra dela para poder Existem ajudar. 3 livros dela que eu destacaria aqui com grande ênfase. Um deles se chama A Luz do Consolador, que considero a minha obra preferida, porque Ivone, neste livro, ela vai responder às cartas que lhe escreviam, porque ela atendia uma correspondência muito, muito expressiva. E ela respondia a essas cartas que lhe endereçavam das tragédias humanas que a procuravam, né? E essas respostas são verdadeiras aulas de espiritismo, para compreender os fundamentos doutrinários, compreender a lei de causa e efeito. Sem dizer do devassando o invisível e recordações da mediunidade, que são experiências dela mesma contadas para o leitor atento. Muito bom, nós vamos continuar já falando sobre essas 2 personalidades importantes. Porque agora eu quero abrir espaço no programa para falar de um produto que eu já recomendei aqui, mas ele é tão bom que merece que a gente fale sobre ele de novo. Eu estou falando de Tixan IP, um sabão em pó para quem gosta de combinar limpeza perfeita com perfumes deliciosos e respeito pela natureza. Tixan IP é um produto que eu uso e recomendo de olhos fechados, porque a sua fórmula age profundamente nos tecidos, preservando as tramas e as cores originais, sem desrespeitar a natureza e o seu bolso. Quem usa Tixan IP gosta, aprova e recomenda. Repito, pode comprar e usar de olhos fechados. Vamos ver o comercial. A qualidade do amaciante IP, a marca mais vendida do Brasil, também está na versão concentrado. Ele é mais econômico e sustentável, porque usa 80% menos água na fabricação. Tem desempenho igual ao IP tradicional e envolve os tecidos, deixando cápsulas que liberam um delicioso perfume durante o uso das roupas. Tradicional ou concentrado, amaciante é IP. Maciez e perfume por mais tempo. Qualidade é IP. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando dos gigantes do espiritismo.